Amigos, família reunida, sol, natureza, lindas paisagens, comida e bebida. E o melhor, relativamente perto de casa, com preços acessíveis. A receita do sucesso dos flutuantes não é difícil de entender. Eu costumo frequentar os flutuantes para sair da rotina da cidade, né? A gente passa o dia todo, basicamente eu trabalho numa academia, passo o dia todo numa academia. Eu venho pro flutuante para relaxar. Se tornou uma opção, né? Bom na hora, flutuante. A gente viu que surgiu vários, né? Se tornou uma opção legal. Por ser próximo, barato, acessível, né? Tem flutuantes muito equipados aí, viu? Tem para todos os gostos, tipo, você tem aí o conforto da cidade grande aqui no Rio hoje, né? Então você tem estruturas bem legais. Domingo quente, estacionamento completamente lotado. E na minha frente, embarcações que nos levam até os flutuantes do Rio Tarumã. Aqui os barqueiros cobram entre 7 e 12 reais, dependendo da distância desses flutuantes. Não é só um negócio. Quem investe nos flutuantes aposta num novo modo de vida. Na verdade, a minha família toda é do interior daqui do Amazonas. Então eu cresci em cima de flutuante, eu cresci na floresta, eu cresci no rio, tomando banho de rio. Quero viver uma vida bem mais simples. Eu e minha família largamos tudo na cidade e viemos aqui, construímos um restaurante flutuante. Os flutuantes são culturais, né? A gente já tem essa cultura aqui na região amazônica de construir flutuante, de morar em flutuante. Então isso para um caboclo fazer é muito simples, né? Uma casa em cima de boias de assacu. Então você precisa apenas fazer uma adaptação aí, em vez de ser na terra, na água. A gente tem um custo em torno de 50% a 60% maior do que se fosse um restaurante em terra. Mas também o restaurante em terra não tem esse atrativo de estar na natureza. Mas também, como estar na natureza, você está sujeito às intempéries. Por exemplo, hoje é um domingo e a gente está sob chuva, mas graças a Deus a casa bastante cheia. Aproveitar esse cenário com conforto dentro do rio antes era um privilégio para poucos. Os flutuantes são responsáveis por uma certa democratização do Tarumã, dessa vida aquática aqui que a gente tem na cidade de Manaus. Porque o Rio Tarumã antigamente, Danilo, ele era uma exclusividade dos proprietários de embarcações, né? Então se você não tinha uma embarcação ou não conhecia alguém que tinha uma embarcação, porque nem local a embarcação você tinha esse serviço. Então ou você tinha uma embarcação para poder desfrutar do Tarumã, ou você não podia desfrutar do Tarumã. Mas todo esse sucesso está cobrando um preço alto que vai cair na nossa conta. Os números podem variar, mas a conclusão é uma só. O Tarumã Sul está sendo invadido por flutuantes. A gente chuta que tem uns 1.000 ou 900 flutuantes hoje. Então tem estruturas residenciais, comerciais, né, oficinas, guarda de embarcações, comercializam combustíveis. Em 2020 e 2021 a gente estima que algo em torno de 400 flutuantes vieram para a orla do Tarumã. Às vezes semanalmente surgem novos flutuantes. Tu chegou aqui em 2005, tinha quantos vizinhos? Nenhum. Te incomoda essa vizinhança toda, esse crescimento que parece que foi meio desordenado? Foi meio não, foi desordenado, né? Foi desordenado. Me incomoda sim, porque principalmente na parte da música, né? Para quem buscava tranquilidade e desapego lá atrás. Então assim, eu dormia muito aqui no meu flutuante, eu não durmo mais. É o aumento descontrolado que está mudando a paisagem desse lindo cenário e trazendo um desafio para as autoridades. Como fiscalizar tantos flutuantes? Então existe um processo feito com a Associação dos Flutuantes, de modo a facilitar com que esses proprietários possam se legalizar junto à capitania. O Lúcio é o presidente da Associação dos Flutuantes, a Afluta. Ele diz que existem regras para ter um flutuante. Na Marinha, o flutuante é uma embarcação não destinada à navegação. Então você segue as mesmas normas de uma embarcação para que você tenha ali a regularização da estrutura. Então é importante a regularização na Marinha. A segunda regularização importante de um flutuante é junto ao IPAAM. Essa outorga de captação e liberação de efluentes é muito importante também para que haja aí um controle, né, do que está sendo jogado, do que está sendo captado do rio. O flutuante é como se fosse um barco. Então você pode alugar o seu flutuante para grupos privados, grupos particulares, né, e sem nenhum problema. A legislação inclusive lhe ampara. O problema é oferecer um serviço com segurança, né,
onde as estruturas estejam engajadas com a parte ambiental. Oficialmente, são cerca de 500 flutuantes privados e comerciais boiando no Tarumã. A Marinha admite que só uma pequena parte deles está regularizada. Até hoje, temos 140 flutuantes legalizados, entendeu? Mas a gente sabe que tem muito mais flutuantes não legalizados. O Jadson tem um bar flutuante que ele faz questão de manter impecável e dentro de todas as normas. Na verdade, quando você emite, você dá entrada nos seus documentos, você passa por fiscalizações, né? A capitania vem fazer uma visita técnica. E aí nessa visita técnica ele identifica tudo. As boias circulares, os extintores, os coletores, você entende? As cordas, a caixa de dejeto. Acredita que todos os seus vizinhos estão cumprindo esses requisitos mínimos? Os meus vizinhos me conhecem, eles sabem que eu fico em cima deles, eles não estão. E muitos aqui vêm a passeio, tipo, acham uma oportunidade de se capitalizar e eles vêm e abrem. Mas na verdade, quando a fiscalização chega e eles são cobrados, né, e aí eles se deparam com os valores, né, porque você precisa de outorga das águas, de captação, né, de liberação, você precisa de uma licença operacional, você precisa de uma estrutura sanitária completa, você precisa de um documento do flutuante emitido pela capitania. Falta de respeito mesmo, porque se um cidadão tem o dinheiro para ter um flutuante numa área de proteção ambiental, ele tem que ter o dinheiro suficiente para fazer a regularização desse processo. O Diogo é dono de um dos restaurantes mais famosos do Tarumã. Ele lembra que, como estamos dentro do rio, seguir as leis é fundamental para preservar a natureza. O flutuante precisa ter, mais do que cumprir a lei, ele tem que ter essa noção de que está trabalhando num patrimônio público e tem o dever, mais do que respeitar, ele tem o dever sim de cuidar para que a gente possa usufruir de maneira saudável e as próximas gerações também, né? Ele diz que vários órgãos públicos cuidam ou deveriam cuidar do Tarumã. O que falta é unidade entre eles. Você tem a Marinha do Brasil, você tem o IPAAM, que é o órgão de proteção ambiental, você tem a SEMA, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, você tem a SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União. Então, na verdade, você tem uma série de órgãos que intervêm, mas eles intervêm separadamente. Mas agora a gente está vendo, fruto de muito trabalho, dedicação de muitos, a gente está tentando fazer com que os órgãos públicos eles trabalhem coordenadamente. Será que no futuro apenas contaremos a história de um rio que banhava a zona oeste de Manaus e abrigava diversos flutuantes? Ou teremos uma solução para fugir desse cenário de poluição? Como o poder público pode intervir para que o rio seja preservado? O futuro do Tarumã ainda é incerto. Continuamos buscando respostas na próxima reportagem.